Olá, sejam bem-vindos para o nosso Jesus e Saúde Mental aqui na TV da Mansão do Caminho. Periodicamente nós fazemos programas com perguntas e respostas, perguntas que vocês mandam em geral para o meu canal do Instagram, prof_Leonardo_Machado. Nós lá selecionamos e fazemos aqui perguntas e respostas. Algumas vezes eu respondo sozinho e muitas vezes temos convidado a nossa amiga Ana Teresa Camasmi, que, mais uma vez, hoje também estará conosco respondendo. Fica conosco depois da nossa vinheta para que a gente possa pensar um pouco sobre algumas dúvidas que são de interesses gerais. Bom, que coisa boa a gente se encontrar. Vamos então começar mais uma vez nosso programa com perguntas. A oportunidade das perguntas é bem interessante, né? Porque nos levam também a pensar em ângulos que eventualmente a gente não pensa no programado, etc. Né? E uma dessas perguntas que fizeram bastante interessante foi assim, ó, como lidar com lembranças espontâneas de vidas passadas? E eu vou começar respondendo, passo para você, porque a gente já contou ao longo de 2024 algumas palestras que também está no meu canal do YouTube. A gente resolveu alimentar novamente o canal com palestras espíritas agora. Lá tem alguns conteúdos de ordem psiquiátrica, psicológica, de forma gratuita, para que você possa se beneficiar, né? Tem um treinamento emocional que eu disponibilizei gratuitamente por lá, mas também agora com palestras espíritas. Todo domingo, de 10 horas da manhã, a gente coloca alguma palestra nova. Em algumas palestras dessas, eu revelei, né, algumas lembranças que foram confirmadas assim, ao longo de 2024, sendo que essas lembranças elas vieram espontâneas. Eu, como pessoa, nunca me submeti à terapia de vivências passadas em um processo terapêutico. É uma terapia possível de ser realizada. Como psiquiatra, como psicoterapeuta de pessoas, eu também me submeti à psicoterapia durante muitos anos, mais de base analítica e depois numa base junguiana, mas nunca de terapia de vidas passadas. Então, para mim, vieram espontâneas e vieram ao longo da minha existência. Só que na época eu não sabia exatamente, não tinha certeza se eram de outras vidas, se eram, digamos assim, registros do inconsciente dessa existência, né? Porque o sonho, às vezes, são registros do dia a dia, né? Registros do dia a dia que se juntam ali, formam fantasias. Enfim, não sabia muito bem. Às vezes até comunicações espirituais de algum espírito dando alguma mensagem através de um médium. Mas o fato é que esse ano de 2024 vieram muitas percepções, né? E aí não só, como é que eu posso dizer, Ana? Não foram nem revelações de espírito, vieram intimamente. Nós temos um tipo de fenômeno que foi bem estudado pelos pioneiros dessa ciência psíquica, são os fenômenos psíquicos. Esses fenômenos psíquicos podem ser de três grandes origens. Né? Uma origem espiritual, espírita, portanto, uma coisa mediúnica, externa, um espírito, que não somos nós, nos dá alguma comunicação, seria a parte do fenômeno espírita em si. Aí nós temos outros fenômenos que são chamados anímicos. O Alexandre Aksakov foi quem descreveu muito bem esse tema, no livro Animismo e Espiritismo. Então, esses fenômenos anímicos são assim classificados quando não é uma comunicação de um espírito, é alguma potência da nossa alma que se desdobra agora nessa vida. Então, nós temos o animismo, né, que se desdobra em dois aspectos. Um que ele chama de personismo e outro que é o animismo em si. O personismo seria o animismo intrapsíquico. Então, é uma comunicação que ele usa assim o termo intramediúnico. E é um termo interessante. Estou explicando isso porque vai ter a ver com minha colocação agora, a seguir. Intramediúnico. Então, é uma lembrança de vida passada. Por exemplo, uma lembrança de vida passada espontaneamente vindo é um fenômeno anímico
de personismo. É um fenômeno, portanto, intramediúnico. Mais tarde, dessa visão, surge a metapsíquica. Então, por exemplo, o Charles Richer, quando estuda os fenômenos, ele não vai falar dos fenômenos espíritas e vai tudo explicar pela metapsíquica, ou seja, animismo. Um animismo, potências que não passam do corpo, então seria o animismo que a gente fala hoje em dia, mas na fala do Aksakov seria o personismo, porque está dentro da personalidade, assim, dentro do corpo, né? Não transborda. E tem aqueles que a gente fala que seria a paranormalidade, mais comumente falada, que seria, por exemplo, você levitar, seria você fazer uma telecinese, seriam esses fenômenos que transbordam o nosso ser. Né? E aí a gente tem, então, a parapsicologia. A parapsicologia ela vai falar de fenômenos psicapa, né, e os psigama, tentando diferenciar. O final das contas é assim, temos um fenômeno psíquico, que é mediunidade, ou seja, tem um espírito que não somos nós, que está dando esse conteúdo. Temos um fenômeno que é anímico, que não transborda o nosso ser, fica então na esfera da cognição, e tem um fenômeno anímico que é da paranormalidade no senso comum. Então, essas recordações de vidas passadas espontâneas são fenômenos dentro de uma paranormalidade, são fenômenos, portanto, intrapsíquicos. Se a gente pudesse usar um termo que não é bem espírita, mas está dentro dessa essência, seria uma retrocognição, ou seja, alguma coisa do passado que vem à tona espontaneamente. Coloquei aí o Aksakov porque ele foi um dos primeiros que fez essa classificação, que acho que merece até um estudo mais aprofundado, porque é um livro que a gente não lê mais, né, porque ficou na história do espiritismo, na história dessas ciências. Mas ele vai dizer assim, olha, esse ser, Leonardo, ele tem várias personalidades. Essas personalidades são as vivências reencarnatórias. Em várias vidas, nós tivemos o quê? Várias personas, né? Mas o nosso ser é a individualidade. Então, ele vai dizer, a individualidade é aquela parte imanente do ser que sobrevive. É a parte do ser que sobrevive à morte. E a personalidade é aquilo que diz a ver com uma existência. Então, quando a gente tem uma lembrança de uma outra vida, a gente está tendo uma lembrança de uma outra personalidade que nós fomos. Hoje, a minha personalidade é Leonardo, mas em outras existências eu tive outro nome, nasci em outro local, tive outras características. Né? Então, é por isso que é interessante o termo que ele usa, um fenômeno intramediúnico. Por que intramediúnico? Ou seja, uma personalidade de outra vida que se comunica com essa personalidade dessa vida. Então, é interessante esse termo intramediúnico. E, de fato, olha, tendo fenômenos de psicografia, realmente, comunicação espiritual, e tendo passado por fenômenos de psicografia que eram escritas automáticas de uma personalidade que tive e que tinha o campo da poesia, o fenômeno em si é muito igual, porque você é tomado, por isso que Pierre Janet falava de escrita automática, né? Você é tomado, a escrita vai rápida, no estado de lucidez, você não conseguiria fazer aquele fenômeno, por exemplo, de uma poesia, realmente, parece uma personalidade externa, então o espírito, né, que era eu próprio, botei o nome lá, né, o nome dessa personalidade, dessa outra vida. E aí, eu me lembro que o dirigente da região mediúnica perguntou assim, como é que é esse espírito que nunca se comunicou? Eu falei, engraçado, ele é um espírito muito familiar, assim. Veja a minha interpretação, o espírito parece a evolução mais ou menos nossa, mas já aprendeu algumas coisas. E aí depois, nunca mais esse espírito se comunicou. E aí ele me perguntou assim, cadê ele? Isso eu estava com uns 20 anos, Ana, mais ou menos. E aí eu falei, eu acho que ele se reencarnou, viu? Porque eu nunca mais tive contato, não estou tendo mais contato com essa personalidade. Porque eu fui envelhecendo, não, né? Passando, ficando mais velho do que 20 anos, né? Fui envelhecendo normal. E essa personalidade morreu, né, nas existências, uma existência com 25 anos, onde ele foi artista e tal, e a existência que ele foi poeta, morreu com 28.
Então, conforme minha faixa etária foi passando, né, e hoje eu tenho 39, outros conteúdos psíquicos que foram vindo. E aí, curiosamente, que em ano de 2024 foi que uma outra existência, em que eu vivi até uns 70 anos, veio à tona, porque eu passei por esse estágio, né? Então a ideia de que, olha, eu sou a individualidade, eu sou o espírito imortal. Esse é como se fosse o meu self, né? Mas o meu ego, ele se conecta a questões culturais, né? Então, quando eu tenho uma lembrança de vida passada, é como se uma personalidade invadisse a outra. E é um perigo, sim. E acho que é muito interessante a pergunta. Estou dando toda essa explicação para dizer: você não é a revelação que você teve. A revelação que você teve é de uma personalidade. Eu sou o Léo, né? Mas eu não sou o Léo, eu sou o self, que vai vir a ser alguma coisa na individualidade. Então, a minha revelação, sei lá, do Juliano, que estou colocando aqui, 1500. Eu não sou o Juliano. Juliano é uma parte de mim, é uma subpersonalidade, que se eu não souber vir de forma madura, eu vou ficar fixado nessa subpersonalidade, aí vai vir uma revelação que é mais traumática. Mas, geralmente, Ana, quando vem espontaneamente, quando vem naturalmente, ela não gera esse dano de fixação. Ela gera uma sensação de libertação, uma geração de um insight, um entendimento, né? E, ao mesmo tempo, um reassumir de posturas, de propósitos nessa existência, quando vem espontaneamente. Aí eu estou falando de espontaneamente, porque a pergunta aí são as vivências que eu tive, vieram espontâneas, elas não vieram, não me deixaram fixados, ao contrário, fizeram uma síntese psicoterapêutica muito interessante, que eu nunca conseguia não conseguia ainda ter tido em nenhuma vivência de psicoterapia individual que passei, porque, quer não, eram psicoterapias direcionadas para esta existência. Então, todas as explicações não conseguiam ir mais profundamente. E a psicoterapia que a Joana propõe, veja, é uma psicoterapia reencarnacionista, não necessariamente de vidas passadas de lembrar, mas de você entender os dilemas reencarnatórios. É longa, né? Mas também a pergunta não é tão simples de responder. Mas eu ia te perguntar assim, qual é a finalidade que você vê em lembrar da vida passada? Como é que é? Queria que você pudesse comentar um pouquinho. Qual é a finalidade da gente lembrar da vida passada? Porque é uma lembrança espontânea. Por que será que a espiritualidade permite isso? O que você acha? Dois pontos que eu chamaria a atenção. Um é lembrar de compromissos que nós assumimos para essa existência. E outro, nos dá uma confiança de que nós fizemos algum tipo de progresso. Né? E aí, essa confiança também gera um terceiro, uma tranquilidade de entender os problemas que aconteceram. Né? Então, no final das contas, é um grande presente. Eu vejo assim, sou muito grato a Deus por ter me possibilitado essa janela na alma espontaneamente, porque me deixou mais, como eu posso dizer, mais integrado. Provavelmente algumas respostas te ajudou. Muitas né? respostas. Fez sentidos? Muitos sentidos, do ponto de vista didático, terapêutico, porque veja que coisa curiosa, né? A gente fala na terapia, que é importante o terapeuta fazer análise pessoal, por quê? Porque ele só vai conseguir entender algumas demandas dos seus pacientes quando ele também entendeu as suas. Ele também entendeu, claro. Então, naturalmente, quando eu acesso esses entendimentos, e foram de entendimento de minhas existências e de existência de algumas pessoas que estão próximas nessa vida, né, reencarnados. Então, eu consegui entender muitos dilemas humanos que se repetem, e isso aí abre janela para a minha alma e também janela para entender as pessoas com as quais eu lido, né? Não necessariamente a pessoa X que eu atendo, mas o ser humano, né? E aí eu também percebo que enquanto comunicador, enquanto palestrante, enquanto alguém que estuda o espiritismo e a psiquiatria, foi uma janela didática para poder entender alguns pontos da Joana de Anjos, alguns pontos do próprio Aksakov. Então, entendimento, né? Eu acho que amplia-se o entendimento, quer seja
ampliar o seu propósito, por que você reencarnou, fica muito claro, ficou muito claro. Ao mesmo tempo, ampliar a coragem de você não ficar com tanto medo, de achar que não consegue, ou que não, etc, etc. Ampliou. Assim como expande a memória, quando vem espontaneamente, expande o emocional. Num ponto de vista, acho que tranquilidade, de integração, são as palavras assim que eu encontro. Bacana isso, hein? Muito bacana. É uma coisa rara, não é muito comum as pessoas lembrarem da vida passada, não. É um fenômeno que, queira que não, paranormal, né? É uma paranormalidade dentro dessa retrocognição. Retrocognição, tudo do seu tempo, porque eu estou falando de lembranças que vieram com 20 anos de idade, veja que foi o fenômeno mediúnico, intramediúnico, né? E, ao mesmo tempo, eu também dava comunicações, por exemplo, da fundadora do centro que eu nasci, e depois eu só vim ter confirmação total 18 anos depois, entendeu? Tinha tido uma confirmação de outros médios que captaram, já me deixava tranquilo, mas aí o Divaldo captar na reunião mediúnica que eu tô, ele captar o mesmo espírito que eu estou captando, e eu não tinha falado nada para ele falar que estava ali o espírito, entende? Então aí então isso aqui foi mediúnico, mas do ponto de vista de sensação enquanto médium, porque a pergunta também pergunta enquanto médium, né? Às vezes tem que ter tempo, eu diria assim, tempo, paciência, o que tiver de ser confirmado é confirmado. Às vezes abre a janela da alma e só depois confirma. Aí também tem retrocognição, e às vezes tem a chamada pré-cognição, né? Que seria não é uma premonição, só uma pré-cognição. Você vê coisas que vão acontecer no seu futuro, mas que podem acontecer a partir da sua vivência ou não. Isso é bem interessante. Agora, eu acho que aumenta a confiança de que essas coisas são reais, que não são, né, imaginados, não são... ao mesmo tempo, quando você vê as pessoas, poxa, esse cara, eu estou minimamente saudável, né? Então, ainda não tem nenhum... Aí você consegue, talvez, ser alguma confirmação de que essas coisas existem. Acho que é outra consequência, né? Não é uma loucura do mal, né? Uma loucura do bem, né? Uma loucura do amor, digamos assim. Um outro ponto de vista que a gente pode pensar. Muito bom, que beleza. Ô, Ana, se você quer falar alguma coisa mais sobre isso? Não, sobre esse assunto aí você domina plenamente, eu estou aprendendo com você. Aí, mas talvez seja um ponto interessante de pensar de reencarnação, porque alguém pergunta assim, busco entender porque sou tão diferente da maioria das pessoas. E ela bota um questionamento assim, né? Por que eu sou tão diferente, né? Talvez dar algumas explicações aí. Sobre esse diferente, eu sinto falta ela dizer diferente em quê, né? Mas vou aqui generalizar, já que a gente não tem como perguntar. Nós todos somos diferentes mesmo. Porque temos histórias espirituais diferentes umas das outras. E a gente tem um equívoco de achar que para a gente sentir conforto emocional, a gente tem que pensar igual, sentir igual, ver igual, porque tudo que diferencia causa algum tipo de desconforto, mas é justamente a diferenciação que promove crescimento, desenvolvimento. Então, isso é uma coisa. A gente aceitar que a gente é diferente mesmo. Uma outra coisa é eu achar que eu não pertenço aqui, que eu sou muito diferente, que eu não tenho nada a ver com as pessoas, não sei o que lá. Esse pensamento é perigoso. Porque se você nasceu nessa época, com essas pessoas, com essa família, isso é um planejamento reencarnatório. Você tem tudo a ver. Se você entende essa diferença como algo negativo, se você entende essa diferença como sendo eu não me encaixo, eu não combino, está faltando você aceitar. Está faltando você se conectar com a sua origem. Está faltando você entrar num estado de gratidão com a sua família original. Quando a gente consegue ter uma conexão com os nossos pais biológicos, que são os portais que Deus envia para a gente, uma conexão, não precisa ser uma conexão perfeita, porque ninguém tem, mas uma conexão de agradecimento, mesmo que você não saiba quem eles são, você pode ser filho adotivo, não importa, a conexão é a mesma,
você precisa olhar para eles e reconhecer que se não fossem eles, você não teria nascido. Então, nesse lugar de filho de Deus que nós somos, e os pais biológicos são esses portais que Deus decide que sejam nossos portais, a gente precisa aceitar. E quando a gente aceita, aí a gente se sente pertencente. Então, todos os desconfortos de pertencimento decorrem do nosso orgulho de não aceitar. Não, esse pai, essa mãe, esse pai tem esse defeito, essa mãe tem esse defeito, essa família é maluca, é disfuncional, eu não quero pertencer a essas coisas, eu não tenho nada a ver com essas pessoas. Não, alô, você tem sim. Você não é culpado, nem você merece, não é nada disso. Você faz parte. Então, precisa colocar esses pais num bom lugar no seu coração e agradecer. A gratidão, gente, é um lugar que ele é extremamente curativo, que ele permite o nosso coração sossegar. Gratidão não quer dizer que a nossa infância foi perfeita. Gratidão não quer dizer que foi tudo maravilhoso. Não, gratidão é gratidão porque eu nasci. Só isso. Porque eu nasci. Eles disseram sim para mim. Poderiam ter abortado, não poderia? Poderiam não ter me dado a chance de eu chegar, mas deram a chance. Então, olhar para esse lugar da chance do nascimento vai te ajudar no pertencimento e você vai perceber que todas as diferenças que você tem com os seus grupos, essa diferença faz parte, ela não precisa ser dolorosa por causa disso. A ideia do diferente esquisito que você trouxe, eu acho que é bastante interessante, se conecta com a questão da reencarnação, se conecta com a questão das subpersonalidades que nós temos. Subpersonalidade, porque hoje a personalidade que prepondera é a personalidade dessa existência, né? O ego se identificando com os elementos dessa existência. E a gente querendo que o nosso self possa também nos orientar na mudança. Então, subpersonalidades seriam essa ideia de outras existências que ficam guardadas, porque não deveriam preponderar. E aí, às vezes, essa sensação de esquecer não é de diferente naturalmente, né? É um diferente esquisito, um diferente que não se encaixa. Às vezes são, sim, ou muitas vezes, são resquícios emocionais de outras existências que nós temos, né? A gente pode ver situações bem dramáticas assim, Ana, que a psiquiatria nos apresenta, de uma pessoa, por exemplo, que ficava fixado na Idade Média de determinado país, especificamente do país, e ele então fazia instrumentos de espada, mas ele aprendeu a fazer sozinho, curioso, sozinho. Pegava um vergalhão e os pais conseguiram abrir uma oficina, ele fazia sozinho do vergalhão a espada com a beleza que eu até tenho, né, que ele me deu. E ele só falava dessa Idade Média, você vê uma fixação, né? E ele se sentia assim, esquisito nessa perspectiva. Não era o mundo dele, ele não conseguia entender as pessoas, etc. Então, eu acho que é interessante esse exemplo, que é bem dramático, que mostra um pouco dessa vivência. E aí vem o que você falou de uma certa vaidade, né, de a gente não conseguir aceitar o tempo que se foi, são as dores que nos deixam fixado. E aí a humildade como sendo um caminho de abertura para a nova etapa, para a nova vivência, e não fixação. Acho que isso é bastante profundo, né? E bastante interessante também da gente pensar enquanto espíritas, que tem uma visão reencarnacionista, né? E não só, porque quando a gente fala como espírita, né? A gente sempre fala assim muito a visão da obsessão, do espírito obsessor, e essa questão de auto-obsessão, que às vezes passa batido, é muito assim, uma subpersonalidade obsediando a nós mesmos, um passado obsediando a nós mesmos, quer seja memórias de fatos, mas muitas vezes não é memória de fatos, são memórias emocionais, culpa arraigada, medo arraigado, insegurança arraigada, não deixa de ser o passado no presente. E aí eu trouxe a Aksakoff como um dos primeiros autores, mas a Joana de Ângeles, ela aprofunda muito isso na série psicológica dela, ela fala de atavismos. Atavismos é isso, né? São coisas que nos prendem.
E uma dessas sensações é ser diferente demais, né? Isso. Se eu tiver ainda muito fixado numa experiência anterior, quando eu olho para essa experiência agora, ela fica amarela, fica sem graça. Eu tenho vontade de reviver aquela experiência onde eu me sentia mais confortável, talvez. Não é? Então, só que o esquecimento do passado é justamente para isso. Para a gente poder dar prioridade para a atual. A gente não tem como fazer de conta que não aconteceu as outras, mas a gente pode dar uma prioridade para a atual. Então, mesmo que uma lembrança anterior me seja tão cara, gostosa de lembrar, eu posso entender. Eu agora estou numa nova experiência. Então, eu preciso dar lugar para as minhas memórias. Então, atualizar minhas memórias não é apagá-las, mas é esmaecê-las a ponto de dar passagem para o que agora eu estou experimentando, porque eu já sou outra pessoa agora. Né? Eu já passei pelo mundo espiritual, eu já sou diferente daquela do século XIX, XVIII, XVII. Né? Então, eu poder estar hoje no século XXI, com os pés do século XXI, só é possível porque eu passei pelo XX, pelo XIX, pelo XVIII, pelo XVII. Mas eu admitir a importância de tudo que eu fui até então não quer dizer que tudo que eu fui até então agora tem que preponderar. Eles são recursos meus, fazem parte das fibras da minha alma. Né? Você falou de ego e self, eu fiz uma imagem assim. É como se o ego fosse uma roupa que a gente usa para viver nesse mundo do século XXI. Quando a gente desencarnar, a gente não vai precisar mais dessa roupa. Uma outra identidade vai se configurar, uma outra roupa vamos fabricar para a gente viver nos próximos mundos que virão. Então, a gente precisa exercitar desapego das identidades. Não é uma despersonalização, não. É um desapego das identidades. Então, eu estou vivendo esse modo de ser, eu recolho desse modo de ser características e tal, mas eu não sou isso só. Eu sou muito mais. Tem uma multidão dentro de mim, na verdade. E é interessante notar, quem fala isso muito bem é o Leon Denis, que as circunstâncias do século XXI vão se conectar frequencialmente a algo do XIX, do XVIII, do século XV, sei lá, XIV. E é isso que dá intensidade às nossas experiências atuais. Mas a gente precisa ir aprendendo a soltar. Isso é o grande trabalho. Né? Há uma pergunta bem assim, abrangente, que a gente poderia dar várias conotações, mas talvez dentro dessa perspectiva que a gente está falando, assim, Ana, eu não consigo ficar em paz dentro de mim quando eu estou angustiada, quando eu estou ansiosa. Então, ao mesmo tempo que ela fala da ansiedade, da angústia, que vem com frequência, ela fala também que não consegue sentir paz. E aí? É bem genérico, né? Não é, ninguém consegue sentir paz quando está angustiado, quando está ansioso, mas é bom de diferenciar a ansiedade não é angústia, né? São duas coisas diferentes, estados de alma completamente diferentes. A ansiedade, a gente já conversou bastante sobre ela aqui, principalmente quando a gente falou do déficit de atenção. A gente vive num mundo ansiogênico, que fabrica ansiedade para a gente, são ideologias e formas de viver que parece que a gente tem condição de dar conta de todas as demandas. A gente sente ansiedade para dar demanda de tudo. Por isso que a gente tem insônia, por isso que a gente come rápido, a gente não consegue relaxar, porque tem tanta demanda para acolher, para resolver, para responder. Então, a gente vai precisar de um treinamento forçado consigo mesmo, de poder dizer assim, eu não tenho que atender a todas as demandas. Né? O preço está muito alto para mim. Então, eu vou escolher quais são as demandas que eu vou dar conta. Não existe ninguém que dá conta 100% das demandas, não. Não tem. Parece, né, que tem alguém que dá conta. Mas esse alguém, ele é fictício, que é excelente em tudo. A gente ainda quer dar conta e ainda de modo excelente. Não é só dar conta, não. A gente ainda quer a qualidade. Eu tenho várias pessoas que falam para mim assim, não, porque eu sou exigente, como se fosse qualidade, né? Eu falei, é mesmo? Que pena, hein? Porque essa exigência te faz mal, né? É bom a gente não ser exigente, a gente ser falível, vulnerável, humano, para a gente aguentar dar conta da vida. A gente não reencarnou para ser exigente, não. Isso não é qualidade moral, não. Nunca vi nenhum espírito de luz colocar a exigência como qualidade moral. Eles colocam a disciplina como qualidade moral. Exigência, não.
Exigência é a nossa vaidade falando. A gente não quer que ninguém tenha isso para falar da gente. Queremos uma imagem perfeita. Esse é nosso narcisismo falando, né? Então, ansiedade tem isso. Cuida da ansiedade. Ansiedade faz parte. A gente precisa até da ansiedade para realizar coisas, né? Mas nos níveis normais, né? Nos níveis que nos deixam bem. Já a angústia é um estado diferente. Diferenciando aqui a angústia que é patológica, que precisa de medicamento de ajuda, tem uma angústia existencial que faz parte da nossa existência, que antecede as nossas escolhas de alto grau, né? Quando a gente perde a conexão com as coisas, como as coisas estão, a gente já está meio de saco cheio de nossa vida como ela é um bom sinal esse ficar de saco cheio, esse cansaço do mal viver. E aí isso é bem-vindo, esse cansaço do mal viver, ele é bem-vindo. É a alma sabendo que pode melhor, que pode viver melhor, porque a lei do progresso fica tocando o nosso coração, né? Vamos crescer. E aí vem a angústia como sendo esse estado da alma quando eu me desconecto desse mal viver e eu ainda não tenho um novo modo de viver pronto para eu me ancorar. Eu ainda vou levar um tempo para poder escolher esses novos movimentos da minha vida. Então, esse ínterim em que eu abro mão de como eu vinha vindo e eu ainda estou em construção do para onde eu vou me dirigir, esse ínterim a gente vai viver de modo angustiado, mas ele não precisa ser adoecido, né? Quando ele se torna adoecido, é porque eu estou me demorando muito nesses novos processos e começo a entrar num quadro de medo, começo a entrar num quadro de desespero, quero que alguém venha escolher para mim, quero que alguém decida o que eu tenho que fazer da minha vida, e aí eu vou para um lugar muito vitimado, enfraquecido, quero minha vida como era antes, mesmo que fosse ruim, e aí esse lugar começa a ser de grande sofrimento. Então, não dá para sentir paz, como você colocou bem. Angustiado e ansioso, não dá para sentir paz. Então, o que a gente vai precisar para poder sair desses estados, né? Não dessa angústia benéfica no sentido de que ela me abre a possibilidade de fazer escolhas mais parecidas com meus propósitos reencarnatórios, mas se eu estou entrando ali no medo de viver, no medo de existir, eu preciso procurar uma ajuda profissional, começar um trabalho de autocura, de resgate, de conexão, sair dessas demandas ansiogênicas. Então, seja bem-vindo, isso é um processo maravilhoso de aprofundamento da sua alma. A palavra humildade, como a busca por ajuda, passa pelo entendimento que nós não somos autossuficientes, né? Aí, Ana, dentro dessa perspectiva, eu tenho uma pergunta bem interessante, porque a pessoa assim, é uma pessoa que gosta de ajudar, isso é bastante interessante, mas ela fala assim, eu tenho uma busca excessiva para ajudar, e ela identifica que essa busca excessiva para ajudar é para ser vista. Consequência de um narcisismo. Ela fala assim, percebi que meu narcisismo acompanha minha busca excessiva por ajudar. Como lidar com isso? Faz sentido, eu entendi a sua pergunta assim, você ajuda porque ajudando excessivamente você está sendo vista o tempo todo. Está sendo indispensável, necessária, então assim, ninguém esquece de você, você está sendo olhada, vista, observada, você está incluída o tempo inteiro. Mas isso também revela o quanto que você se sente com pouco valor, não é? Porque você precisa ser vista, precisa ser querida e incluída por quem você é. Se você está o tempo todo dando, as pessoas começam a se irritar também. Porque você provavelmente deve se antecipar. Você ajuda antes da pessoa te pedir, pelo seu desespero de, né, fazer parte. E quando a gente doa demais, não tem espaço nem para respirar, as pessoas começam a, na verdade, fazer aquilo que você mais teme, que é afastar você. O que você mais quer é a proximidade, mas olha só a consequência do excesso, né? Vai começar, não precisa não, obrigado, já tenho, já deu, tá ótimo e tal. Então, é muito importante você poder descobrir que outras maneiras você pode estar presente sem ser nessa doação excessiva. Eu sei que a necessidade das pessoas te convoca muito, você já se viciou nesse processo, mas quem sabe você possa
cuidar dessa sua fome de afeto de um jeitinho que seja mais saudável para você. E eu queria que você falasse um pouquinho do narcisismo, né, Léo, já que ela está levantando aí, por que ela está juntando narcisismo com ajuda? Tem a ver com uma pergunta que eu não sei se foi a mesma pessoa, mas que tem a ver aqui, que é assim, olha, no meu lar tem muitas pessoas altruístas, talvez altruístas demais, e que são lideranças natas. Aí como é que lida com isso? Então, é interessante essa perspectiva. Como é que vai gerar problema? Se tem um lar com 5 pessoas altruístas... Olha que maravilha! Todo mundo doa! Que ótimo! Mas ela percebeu algum problema porque talvez caia nesse caminho de uma competição narcisista, competição narcísica de quem é o melhor, de quem é o mais altruísta. Aí pode levar ao problema de se antecipar demais e já querer ajudar, e aí essa ajuda parece controle, porque a gente quer ditar. Porque veja como é que o benfeitor faz. Eu costumo brincar assim, qual a diferença de uma influência obsessiva e de uma influência de um benfeitor de luz? Porque as duas são persistentes, né? O benfeitor não desiste de nós, o obsessor também não desiste. Os dois vão dando mensagens. A grande diferença é que o benfeitor, ele joga a ideia e deixa que o tempo, né? Deixa que a gente tome. Ele não controla isso. Né? E o obsessor controla. Então, veja que coisa curiosa. Uma ajuda que pode ser altruísta para o bem, pode ser meio obsessiva se a gente não tem paciência, não tem humildade de saber que Deus é o controlador de tudo e não nós. Né? Não nós. E mesmo que seja mãe, que seja pai, mesmo que seja irmão, mesmo que seja fazendo para o bem, já é um estágio, a gente está fazendo para o bem, não é deliberadamente para o mal. Não é deliberadamente para o mal. Mas, às vezes, esse bem tem várias nuances, né? Vários ângulos. Então, provavelmente, a pessoa está percebendo que há uma necessidade de evoluir rápido demais. E aí vem uma coisa bem complexa, que é assim, Ana. Veja, todos nós temos as nossas pendências, as broncas que a gente vai precisar passar para evoluir, que são reflexos do nosso passado. Então, não achar que a gente vai ficar imune a isso não deixa de ser uma defesa narcísica, de a gente achar que é melhor do que o outro, né? E, ao mesmo tempo, por que Darcy? Qual a defesa? O narcisismo esconde uma grande insegurança, uma grande falta de confiança em si. Então, de certa forma, a nossa insegurança faz com que a gente imagine que não vai dar conta de uma grande tragédia que aconteça na nossa existência. E aí, a gente, por achar que não vai dar conta, a gente acha que a gente vai poder fazer a nossa lei divina por nossa conta. Eu vou fazer bem muito, e aí eu vou conseguir, talvez, driblar essa lei divina. A gente não dribla, a gente atenua, mas driblar não dribla. Vai vir uma necessidade da dor. Então, a ideia de que a humildade ela é a base de uma confiança maior em Deus, inclusive na confiança de que a gente consegue. Se vem alguma coisa para a nossa vida, é porque Deus está vendo e confia em nós. Então, veja que coisa bonita, né? A gente se reveste de uma outra confiança, uma confiança que consegue rivalizar com essa insegurança, que, no final das contas, é a chave do narcisismo patológico, a grande insegurança. Então, é uma defesa. A criança, né, nós, espiritualmente falando, ou na faixa etária da criança, temos uma grande insegurança, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir dar conta do crescer, né? Veja o medo da criança. Eu não queria crescer. Quantas vezes a criança não expressa isso? Eu queria viver criança sempre. É o medo de passar pelas encrencas, pelas dores do crescimento, né, que vai envolver. Então, nós temos esse medo. Uhum. Então, é interessante. Agora, mas sim, todo mundo tem esse narcisismo, só que num grau administrável, né? Aliás, se a gente não tivesse um pouquinho de narcisismo, eu acho que eu nem fazia palestra, né?
não tem nem teria um esforço, né? O narcisismo que a gente coloca aqui, que todo mundo tem, é o que Paulo de Tarso falava assim: ambicionai as coisas do alto, né? É uma vontade de crescer, essa vontade de evoluir, essa vontade de ser gente grande. Isso, exatamente. Né? É a vontade de aparecer. Isso, vontade de se mostrar para o mundo, né? Estou pronto aqui, me mostro, né? Então, tem os antropólogos, eles têm um estudo tão bonito assim sobre os arquétipos mais comuns que tem nas culturas. Então, tem um arquétipo do guerreiro, por exemplo. Quando o seu guerreiro está na sombra, você quer ficar escondido, não quer aparecer, não quer que ninguém saiba, tem medo de falar, tem medo de se expressar. E os antropólogos falam que a gente precisa fazer esse esforço de colocar nosso guerreiro na luz, que é poder estar pronto para a prova, né? É assim que a gente está aqui, nessa encarnação, para vencer, para crescer. Porque, no final das contas, é desejo de aparecer, mas aí, como eu costumo dizer, aparecer para Deus. Servir. Né? Ah, boa metáfora. Aparecer para Deus é bem diferente do que eu queria aparecer aqui para os mortais, né? É como uma criança. A grande parte de quem tem filhos, mais do que um, sabe. Muitas briguinhas deles é para ver quem é que o pai dá razão. Isso! Aparecer para o pai, ver quem é mais importante. Então, se nós somos filhos de Deus, crianças de Deus, né, nosso desejo é aparecer para o pai, aparecer para Deus, aparecer para a mãe. Então, aí já é uma mudança de perspectiva. Por que isso? Porque também essa ideia de que, né, assim, que os antropólogos, sociólogos, os psicólogos, os teóricos, que não têm uma visão espiritualista, mas apenas uma visão materialista, vai pegar essa ideia para deslegitimar totalmente. Olha, isso não é porque você quer ajudar, não. É porque você é um narcisistazão. Você só quer aparecer. Ah, é verdade. Vai tirar o ânimo da pessoa. Não, é todo mundo, aí bota todo mundo no mesmo barco. Assim. Então eu não sou altruísta, né? Não deve fazer nada. Então, já que a gente começou de reencarnação nesse programa de hoje, já que a gente pegou as existências passadas, não deixa de ser, às vezes, uma estratégia do obsessor para te manter no status quo de sempre. Olha, não vale a pena não, você é um perturbar, só quer fazer para aparecer e tal, então vai sempre nivelando. E essas ideias materialistas sempre fazem isso. Não adianta mudar. Céticas, né? Céticas. Sempre coloca para baixo, né? Então, isso tudo que a pessoa está identificando, eu diria, o que fazer? Olha, só em você identificar que você não é puro o suficiente, já é muito bom para não cair na hipocrisia do ideal ou do masoquismo do ideal. E que às vezes acontece, né? A pessoa acha que ela vira assim o corretor da caridade alheia, né? Vende caridade para todo mundo, mas não faz. Ou então assim o bastião da verdade, assim, só ela tem a verdade. Ela está caindo nessa rigidez que você colocou, né? Que o benfeitor não é, porque ele entende o processo. Ele entende, como o Joana de Ângeles fala muitas vezes, olha, não é que vamos fazer um enaltecimento do erro, mas o erro faz parte do crescimento. Só dá para aprender, estou vários instrumentos musicais, ninguém nasce virtuoso no violão. Ninguém aprende violão se não errar. Faz parte do aprendizado de fato. Acho que a música é bem interessante para mostrar assim, uma coisa que não é moral. Por eu errar uma nota no violão, eu não sou uma pessoa perturbada, moralmente falando. Eu só não sei tocar o violão ainda. Então, nessa perspectiva, é que o erro faz parte do aprendizado que Joana de Ângeles fala. Né? Então, faz parte dessa nossa caminhada de evolução a gente fazer uma caridade meio que para, ainda assim, aparecer, ser visto, faz parte. Melhor do que fazer o mal. Né? Melhor do que fazer a perturbação, fazer a guerra. E aí, a identificação disso é uma forma de a gente não ficar excessivamente fixado nesse desejo de aparecer para o mundo e começar a mudar. Então, acho que essa própria pergunta que as duas pessoas fazem já é muito interessante, né? Já mostra uma humildade de perceber, olha, eu não sou essas mil maravilhas, eu não sou essa pureza toda. Beleza, já é um bom caminho. Já é um bom Isso, caminho. Que beleza. Mas também não quer dizer que eu sou o inverso, né? Não tem valor nenhum.
Muito bacana. Esse é o caminho que a gente talvez vá fazendo, né, Ana? Eu acho que a gente conseguiu fazer um apanhado bom de várias perguntas, né? E aí eu agradeço mais uma vez. Né? Tem muitas perguntas que a gente vai deixar para depois. Então, por enquanto, eu não vou abrir para novas perguntas, até a gente dissecar essa. Depois eu abro de novo lá no nosso Instagram, vocês mandam mais perguntas. Isso, essas perguntas são boas para a gente poder esquentar nossa conversa. Ao longo do tempo a gente vai conversando. Ana, muito obrigado mais uma vez. Nossa, eu que agradeço. Delícia estar com vocês aqui. Queridos internautas também, gratidão. Grande abraço.